vídeo de hoje, a gente vai terminar nosso assunto de metabolismo da glicose. Só que a gente vai correr por uma via um pouco diferente daquelas que a gente já estudou até agora. A gente vai conversar sobre a via das pentose fosfato. Essa via é uma via diferente, alternativa de oxidação das moléculas de glicose, porque diferente do que a gente viu até agora, nos outros vídeos a respeito desse assunto, ela é uma rota de produção de moléculas mais complexas. Ou seja, em vez de a gente catabolizar a glicose, a gente vai anabolizar, a gente vai formar moléculas maiores com a glicose. Então, a via das pentose fosfato ela pode acontecer tanto no citoplasma quanto no plastídeo. Em plantas, ela tem uma preferência pela via plastidial. Tá? A gente vai oxidar essa glicose para montar moléculas maiores. Por isso que a gente diz que ela é uma rota anabólica e não catabólica. Rota catabólica, a gente está quebrando essa molécula para formar moléculas menores. E tudo que a gente viu até agora de metabolismo de glicose foram rotas catabólicas. É uma via antiga, tá? Uma das reações mais antigas que a gente tem em organismos vivos, elas acontecem também em arqueias, que são organismos bem afastados evolutivamente das plantas, né? E ela vai se iniciar com o primeiro produto da via glicolítica, que são as hexose-fosfato. Então vamos lá, a gente vai pegar essa hexose-fosfato, no caso aqui a glicose 6-fosfato. Se a gente estivesse fazendo catabolismo, ou seja, a gente estivesse quebrando essa molécula, que nem a gente fez na glicólise, no ciclo do ácido cítrico e lá na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria, a gente estaria formando esses subprodutos aqui, ó, o ATP, o NADH e o CO2. Energia, potencial redutor e esse resquício de molécula de carbono ali. No nosso caso aqui, devido das pentoses fosfato, a gente está falando de anabolismo. Então, a gente vai gerar moléculas mais complexas, vamos gerar NADPH e também vamos gerar CO2. Em plantas, de 80% a 95% do fluxo de carbono vai para esse lado aqui do catabolismo, quando a gente está falando de metabolismo da glicose, e de 5% a 20% vai para esse lado de anabolismo, para a via das pentoses fosfato. Então, a via do catabolismo é muito maior, muito mais prominente do que a via do anabolismo. Vamos dar uma olhada na via das pentose fosfato. A via da pentose fosfato, ela se inicia com duas reações oxidativas, por isso que a gente chama isso aqui de fase oxidativa. A gente pega a glicose 6-fosfato, transforma ela nesse composto chamado de 6-fosfoglucanato, ainda é um composto de 6 carbonos. Esse processo forma potencial redutor na forma de NADPH. E veja que agora é diferente, não é NADH, né, é NADPH. O NADPH parece estar envolvido com reações anabólicas, enquanto o NADH com reações catabólicas. E esse 6-fosfogluconato vai agora ser convertido a uma molécula de 5 carbonos, a ribulose 5-fosfato. Tá? Veja que aqui ó, a gente teve uma remoção de carbono na forma de CO2, por isso que a gente foi de uma molécula de 6 carbonos para uma molécula de 5 carbonos. E essa ribulose 5-fosfato ela está pronta para iniciar os seus processos dentro da via das pentose fosfato. A sua importância é tão grande que o nome da via pentose fosfato vem justamente por causa da ribulose 5-fosfato, porque ela é uma pentose fosfatada. Somente na fase oxidativa que a gente vai ver, então, a geração dessas moléculas de NADPH. Tá? Então, a partir de agora, a gente não vai mais ver NADPH sendo formado. Essas duas reações são irreversíveis, tá? Essas reações da fase oxidativa. Ou seja, uma vez que você tem a formação de ribulose 5-fosfato, você está cometido a ficar dentro da via das pentose fosfato. Vamos dar uma olhada, então, aqui, ó, para essa via de maneira um pouco diferente. Aqui a fase oxidativa, a glicose 6-fosfato, 6-fosfoglucanato, ribulose 5-fosfato. Carbono está marcado em círculozinhos pretos, oxigênio em círculos vermelhos, hidrogênio em círculos cinza e o fosfato em círculos amarelos, tá? Só para a gente entender o que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Então, olha só. A ribulose 1,5-bifosfato, ela pode ter, então, os seus carbonos rearranjados agora aqui dentro da fase não oxidativa para formar compostos diferentes. E é isso que a gente vai ver desses rearranjos de moléculas de átomos acontecendo nessa ribulose 5-fosfato para dar origem a compostos diferentes. Então, olha aqui, você pode rearranjar esses átomos aqui, por exemplo, os átomos de oxigênio e de hidrogênio, para formar ribulose 5-fosfato ou para formar esse outro composto também de 5 carbonos, chamado de xilulose 5-fosfato. Então, olha só, a ribulose 5-fosfato ela pode ter os seus átomos rearranjados para formar ribose 5-fosfato,
que vai ser utilizada em síntese de DNA e RNA, ou então ela tem os seus átomos rearranjados para formar esse outro composto chamado de xilulose 5-fosfato. Os dois são compostos de 5 carbonos. Só que esse vai ter um fim, ele vai ser utilizado para a síntese de nucleotídeos, e esse aqui vai ser utilizado para outra finalidade. Você pode pegar essas moléculas e unir elas e quebrar elas de maneiras diferentes para dar origem a compostos diferentes. Então aqui, ó, a gente uniu a ribose 5-fosfato com a xilulose 5-fosfato para dar origem a um composto de 10 carbonos, que é quebrado em um composto de 7 carbonos, chamado de cedoheptulose 7-fosfato, e outro chamado de gliceraldeído 3-fosfato. Isso aqui já é mais comum para a gente, né? A gente viu ele lá na glicólise. Ele sai para glicólise, então aqui, ó, uma função que a gente tem desse composto é ele sair para glicólise. Podemos ter mais rearranjos aqui, formando outros compostos, por exemplo, a eritrose 4-fosfato, de 4 carbonos, frutose 6-fosfato, de 6 carbonos. A eritrose 4-fosfato é utilizado para a síntese de compostos secundários, como lignina e flavonoides, para a síntese de aminoácidos. Tá? Frutose 6-fosfato, utilizado para a glicólise. Mais rearranjos. Xilulose 5-fosfato, é a mesma que a gente tinha aqui, de 5 carbonos. Gliceraldeído 3-fosfato, de 3 carbonos, que vai lá para a glicólise. Então, veja, eu gosto de pensar na via da pentose-fosfato como você está brincando com um quebra-cabeça, ou pecinhas de Lego, onde você vai montando e desmontando para formar coisas novas. Então, a gente começou com uma pentose-fosfato, onde a gente ia alterando os átomos dessa molécula, ou ligando ela nela mesma e quebrando ela para formar compostos diferentes que têm finalidade diferente. E é isso que é o grande tchan da rota das pentose-fosfato. Tá? E essa rota ela pode funcionar como um ciclo um pouquinho mais complicadinho da gente entender, mas ele funciona como um ciclo. Tá? Então, a gente está vendo aqui ó, a glicose 6-fosfato, né, entrando aqui na nossa via, a ribulose 5-fosfato e ela funcionando aqui como um ciclo para dar origem de volta ali à nossa glicose 6-fosfato. Então, ela é uma via anabólica, não é uma via catabólica. Ela é uma via que dá origem, eventualmente, a compostos maiores do que o original. Essa rota da pentose-fosfato, ela está diretamente acoplada, tá, a vias como glicólise, como o ciclo do ácido cítrico. Para quê? Para que intermediários dela, eventualmente, saiam dessa via de pentose-fosfato e entrem nessas vias de geração de energia. Tá? A via da pentose-fosfato ela é uma via muito bacana por conta disso. Por conta que os produtos dela podem ter finalidade diferente. Eles podem dar origem a compostos que eventualmente vão ser metabolizados para dar energia, pode dar origem a metabólitos secundários, pode dar origem a compostos estruturais, como ligninas, pode dar origem a compostos mais associados com metabolismo primário, como nucleotídeos, e assim vai. E com isso a gente encerra o nosso tópico de metabolismo de glicose, tá? Com a rota das pentose-fosfato. E eu espero vê-los nas próximas aulas, quando a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre metabolismo de fotossíntese. A gente se vê lá. Tchau, tchau.